Olá a todos, esperamos que estejam todos bem. Hoje nós vamos mostrar essa apresentação no Google Apresentações e depois nós vamos destrinchá-la, vamos explicar detalhadamente o que foi feito em cada passo para que ela ficasse como ficou, né? Bom, inicialmente quero te mostrar a minha escola. A intenção da apresentação é que seja um bate-papo, como se fosse uma aluna, um aluno apresentando a escola a um público externo. Então, perceba que nós temos aqui, ó, no iniciar já um hiperlink. Então vamos começar por aqui. E é bacana que seja um botão, porque aí já dá a ideia de que você condiciona a pessoa a clicar nele. Então vamos iniciar. Bom, na minha escola nós temos professores, mas nós vamos mostrar apenas 4 disciplinas para vocês. Eu posso voltar e posso seguir. Vamos seguir. Ciências. Eu aprendo muitas coisas nas aulas de química, física e biologia. Vamos dar um clique solto aqui. E nós temos essa mutação, essa mudança, essa animação simples e uma explicação. O óleo fica na parte de cima por ser menos denso do que a água. E há um bloquinho de notas ali para saber mais. Vamos para a próxima disciplina. Português. Essa é difícil, mas sempre tem alguém para me ajudar. Vamos dar um clique solto. E aí nós temos a correção do texto que está em cima e embaixo temos uma explicação do porquê foi feita essa correção. Seguindo o padrão do anterior, nós temos uma opção aqui para saber mais. Vamos para a próxima disciplina. Inglês. Gosto muito, consigo entender melhor as músicas agora. Temos aqui uma faixa de música em inglês, um texto em inglês, uma música. Quando eu clico em qualquer local, eu tenho a tradução dessa música, vindo pausadamente. E também, seguindo o padrão, temos aqui um bloquinho com uma opção para a pessoa ver o vídeo legendado dessa música aqui. Matemática, sinceramente, uma brincadeira que ela faz. Só gosto de ver os gráficos porque são coloridos. E aí nós temos uma opção para o gráfico de setores com um clique em qualquer local. E aí acontece uma animação mostrando o gráfico. A intenção era deixá-lo parecido com o ícone que está ali embaixo. Então não precisava ser um gráfico perfeito. E depois o gráfico de barras sendo apresentado aqui. Então é importante porque já aparece o conceito do que é um gráfico de setores, aparece o conceito do que é um gráfico de barras. E seguindo o padrão dos outros slides, nós temos aqui um para saber mais. Vamos dar sequência. Lembrando que, caso a pessoa não queira ver a animação, quando ela clica em próximo, ele já vai pulando sem nada, tá? Um slide aqui de texto. Tem algo que aparece na escola sempre e agora vai ser a vez de vocês. Sabem o que é? Vamos clicar para descobrirmos o que é. É um momento de um teste. Vamos clicar aqui no próximo para saber qual é o teste. Uma perguntinha. Qual o programa que eu utilizei para criar essa apresentação? Se foi o Google Apresentações ou foi um outro. Um Mentimeter, Kahoot ou qualquer outro. Digamos que eu clique no outro. Então aí nós temos uma característica de avaliação reflexiva, né? Porque a resposta errada, ela não só é indicada que está errada, como também vem uma explicação apontando para a correta. Então eu não tenho apenas a questão do certo e errado. Eu tenho no erro uma reflexão do porquê, né? Então não usei nenhuma dessas. Usei o Google Apresentações para montar essa aula. Vamos para o próximo. Com a resposta correta, Google Apresentações. Vamos seguir em diante. Pergunta 2. Qual a música que apareceu no slide referente à disciplina de inglês? Então, eu tenho duas opções. Eu tenho o Let It Be dos Beatles e tenho o Nowhere Man, também dos Beatles. Digamos que o aluno repita, né? Clica em Let It Be. Tem a mesma ideia, questão reflexiva. Caso o aluno, deixa eu voltar aqui. Caso o aluno tenha clicado em Nowhere Man, já aparece aqui, né? Ele vai marcar como correto e aí nós vamos para a próxima. Bom, para criar boas apresentações, eu coloco aqui que são 4 etapas necessárias. A primeira é ter um roteiro.
Então, antes de montar essa apresentação, eu escrevi muito, rabisquei muito, imaginando o que é que eu ia colocar, como eu iria colocar, escolhi as questões, escolhi os sites onde o aluno iria clicar e a programação do que fazer, o que vem primeiro, o que vem depois, a ordem. Tudo isso vai estar dentro do roteiro, por isso que ele é tão importante. Depois, você escolheu boas imagens, afinal de contas, o PowerPoint, o Google Apresentações e outras ferramentas que aparecem online também são visuais, são ferramentas visuais. Então é importante que você tenha um local onde você possa pegar ícones, que você possa pegar imagens, lembrando sempre a importância de verificar a licença dessas imagens, né? Para que não seja uma imagem que tem uma restrição ou que você precisa pagar por ela. Não é porque está no Google, não é porque está na internet que significa que é gratuito. É importante que tenha essa verificação sobre licenças para evitar um problema depois. Uma sugestão que eu deixo é o Free Pick Company. Tem muitas coisas bacanas lá. Essa apresentação veio de lá, inclusive. E é tudo licenciado, tá tudo com autorização para uso. Então, é uma boa fonte para se trabalhar. Na terceira etapa é trabalhar com as ferramentas de animação. Se ele é visual, não faz sentido você montar uma apresentação que seja apenas a colocação de textos. É interessante que mostre alguma coisa, que tenha uma animação, que tenha movimento, que tenha vida. Seja através dos ícones que você baixou ou através da inserção de vídeos, mas que tenha um momento interativo. Até porque, pensando que você vai transformar essa apresentação para um público externo, podem ser professores, alunos, pode ser para comércio, as pessoas vão querer clicar, é um outro tipo de interação. Você clicar no slide e a partir do local onde você clica, o slide vai para um caminho ou outro. É uma técnica bem bacana. Vem do escape room, que é a sala de escape, onde dependendo do local onde você clique, você tem uma ação ou outra que vai se desenvolvendo. Então essa técnica vem de lá. Então é importante pensar na animação. Lógico que tudo isso vai estar atrelado no roteiro, só reforço que é importante que tenha esse elemento de animação em slides. Na última etapa, etapa 4, a questão da distribuição. É importante que os slides, quando forem pensados, as apresentações pensadas, que elas fiquem disponíveis, né? Que não fique preso a um público e mantenha a questão da ética, principalmente em relação às referências, da onde você tirou os ícones, as imagens, tudo, para e que você distribua, para que o conhecimento de fato vá para diversos segmentos. Bem, a ideia é quem quiser praticar, em 5 slides, montar uma apresentação, tema livre, onde deve ser avaliado aqui uma apresentação visual e a animação. É a parte bacana dos slides. Momento de dúvidas e um agradecimento. Eu deixei esse slide por um pedido do próprio pessoal do Slides Go, que foi a empresa de onde eu tirei essas apresentações, né, junto com o FreePic. Então ele até pede, ó, por favor, deixe esse slide para atribuição, ou seja, para que você cite de onde tirou. Uma questão de ética é isso. Aqui ao final nós temos alguns recursos e instruções de uso, né, com todas as licenças, tudo que foi usado, fonte, ícones que podem ser utilizados. Tem muito material bacana para a pessoa montar as apresentações. Ok? Pois bem. Então agora vamos detalhar a animação em relação ao que foi feito. Vamos voltar aqui à apresentação toda. Nesse primeiro slide, nós temos uma programação aqui, nesse botão. Esse botão ele foi colocado simplesmente arrastando aqui um ícone de forma. Quando você vem para forma, que você vem para formas, existe essa opção aqui de baixo, ó, que é uma moldura, que já dá um aspecto de botão. Então, a partir dele, você desenha a moldura e escreve dentro dessa moldura. Bacana que você pode mudar a fonte, tudo. Aqui, para que ele pudesse ir para o próximo slide, eu vim em inserir e coloquei um link. A partir daí eu digo para ele para onde é que ele pode ir. Ele pode ir para um link externo, um atalho externo, como um site, por exemplo,
como ele pode ir para outros slides. Slide 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Ele pode caminhar entre slides. Aqui eu deixei simples para que ele avance para o próximo slide. Isso aqui já é sugestão do próprio Google Documentos, tá? Aqui, essas imagens eu peguei lá do final daqueles recursos. Eles vêm com uma tonalidade cinza, mas basta clicar neles e vir aqui na latinha e você consegue fazer essa modificação. E aí ele muda para outras cores. Eu quis botar amarelo e esse tom um pouco mais avermelhado para combinar com o que tem aqui. Bom, aqui é texto apenas. Temos hiperlink aqui, do mesmo modo do anterior, né? Quando eu clico na ferramenta, eu tenho como colocar slide anterior, mesmo lugar, inserir link. E aqui, inserir link. Depois que eu fiz isso, eu selecionei as duas setas, usando o Ctrl. Vai no Ctrl do lado esquerdo do teclado e eu selecionei os dois. E depois eu fui fazendo copiar e colar, porque eu sabia que essa sequência seguiria por vários e vários slides. Vindo para as disciplinas então, aqui, essa animação, momento mais legal agora, né? Animação, parte de programação. Quando eu venho aqui para transição, ele abre essa aba de movimento e aí eu tenho a transição de slides, ou seja, se eu quero que de um slide para o outro tenha um momento de transição, alguma animação, algum formato diferente, eu não optei, nenhum slide aqui tem transição. E vamos para o desenho em si. Esse desenho, eu comecei a desenhá-lo por aqui, na opção de polilinha, porque aí com o formato de polilinha eu consigo desenhar, fazer ele descendo, vindo para a direita e vindo para cá, de forma bem simples. Quem não conseguir fazer por polilinha, pode fazer por linha também. Desenha uma linha na vertical, uma linha na horizontal, depois uma linha na vertical de novo. Qualquer um formato dá certo. Depois disso, para fazer esse preenchimento, olha, eu tenho um retângulo que foi colocado, ele até dá a dica. Eu tenho um retângulo que foi colocado e com esse preenchimento azul, para dar a ideia da água. Depois, eu tenho o surgimento do... Aí entra a parte de animação mesmo. Inicialmente, se vocês lembrarem do slide, ele era apenas o bloco azul. Eu determino, então, por isso a importância de um roteiro, que essa gota ela vai entrar por cima. Essa gota eu fiz aqui por formas... Deixe-me localizá-la... Está aqui. Tem aqui uma opção de lágrima. E aí eu aproveitei e só rotacionei, só girei e dei o efeito que eu queria de uma gota. A lágrima é isso também. Então eu decidi que ela queria que ela viesse entrando aqui por cima, mediante um clique. Ou seja, quando eu clicasse no slide é que ela iria fazer isso. Depois disso, ia surgir, tanto é que eu coloco depois da anterior, ou seja, depois que ele encerrar essa animação, depois que ela descer e que chegar ao ponto aqui, é que eu vou ter esse retângulo colocado. Está aqui o desenho dele. Bem simples também. Vim aqui em formas, retângulo, e fiz o desenho do retângulo. E pintei de amarelo, com a mesma cor daqui. Surgimento depois da anterior. Como essa animação ela deveria acontecer ao mesmo tempo, ou seja, no momento que a gota de óleo encostasse ali naquele local, ela deveria mudar de cor. Então eu boto que... E no momento em que ela faz isso, a gota de óleo deve desaparecer, para eu provocar no aluno aquela ideia de que a gota transformou-se no líquido que está em cima. Então por isso que eu coloco aqui na animação o desaparecimento com a anterior. Ou seja, ela entra, no momento em que ela encosta nessa parte aqui, o slide vai mostrar o retângulo e vai fazer desaparecer a gota. Por isso a importância do roteiro.
Depois disso, eu coloquei para aparecer o texto, depois da anterior, para dar tempo do aluno perceber isso aqui. Se eu colocar todas as informações no mesmo tempo, vai ficar confuso. E, ao final, o surgimento da caixinha de texto. Na caixinha de texto, o momento onde eu coloco o site. Como eu fiz isso? Você seleciona o texto inteiro, vem na opção novamente de inserir link, e aí ele vai abrir essa caixinha onde você vai poder colocar um hiperlink. Tá? Bem simples de fazer. Depois disso, a programação de anterior e próximo já estava pronta do outro slide, então foi só copiar e colar. Aqui a mesma coisa, é só animação de texto, ó, perceba? Texto, texto, texto. Esse ícone eu trouxe lá do finalzinho dos recursos. Próximo. Esse de matemática. Bom, o de matemática, aí nós temos o aparecimento, ó, de um círculo, que eu puxei aqui das formas, que ele, esse momento oval. Se você quiser o círculo que ele saia perfeito, círculo perfeito é redundância. Mas se você quiser que seja um círculo, você aperta o Shift do lado esquerdo do teclado e aí ele vai fazer o desenho corretamente. Tá? Depois disso, como ele é um círculo, então eu precisava das linhas fazendo o contorno, né? Então eu coloquei, ó, o surgimento da linha. Quando ele terminar de mostrar o círculo, ele desenha uma linha horizontal, depois uma linha vertical. Depois os elementos. Para fazer esses elementos, mais uma vez, eu fiz o uso da polilinha. Porque com a polilinha eu tinha como, selecionando, clicar aqui nessa ponta, clicar nessa ponta e depois eu vim clicando em pequenos intervalos, fazendo um contorno, como se eu estivesse ligando pontos. Ao final, quando ele encontrar o ponto de onde ele chegou, ele preenche isso aqui. Aí é só clicar no balde e mudar a cor. Usei o mesmo procedimento, polilinha, daqui para cá, subindo e descendo, cobrindo um pontilhado. Do mesmo modo, daqui para cá, pontilhado e descendo, para ele poder fechar. Né? Então, essa animação foi só isso. Para o gráfico de barras, eu fiz as linhas todas, linha horizontal e linha vertical, e depois eu mandei animar as duas ao mesmo tempo. Ou seja, clica em uma, segura o Ctrl, botão esquerdo, e clica na segunda linha. E aí você faz a animação de um bloco só. Se quiser, você pode, para evitar problemas, você pode clicar com o botão direito aqui e no botão direito não. Você pode também clicar aqui e deixa eu pegar aqui a ferramentazinha. É porque já está organizado. É. Mas tem uma opção de você vincular um com o outro. É porque já está junto. Mas tem uma opção para você vincular, para você agrupar uma com a outra. Você pode agrupar as linhas, que aí você só faz uma animação. Deixa eu voltar aqui para a parte de transição. Depois disso, só desenhar as barras, desenhar tudo com a animaçãozinha, tudo certinho, e colocar a barrinha para cá. Vamos adiante. Esse slide aqui não tem nada, só o texto e inserção de imagem, não tem animação. Ó. Vamos, hora do teste também sem animação. Aqui sem animação, porém, como é que eu faço a transição de um slide para o outro avaliando pergunta? Aqui existe esse retângulo com cantos arredondados, mais uma vez, formas. Você tem ele aqui, retângulo de cantos arredondados. E nele eu vou de novo inserir link. E a partir daí você vai fazendo as animações. Eu queria que ele fosse para o slide 11, que está aqui embaixo. Se ele acertar, vem para cá. Se ele errar, nesse aqui tem uma animação também. Animação não, tem um link. Ele vai para o próximo slide, ele sai do 9
e vem para o 10, onde é que está apontando que está errado e vai mostrar a resposta certa. Pronto, fiz a mesma coisa para a música 2, apontar onde é que está, hiperlinks, se for o caso. Nesse aqui, ó, tem um hiperlink. Por quê? Porque eu não quero que ele venha para o slide 14, senão dá um erro, né? Eu vou mostrar a resposta certa e depois vou dizer que está errado. Então, eu preciso que ele pule esse slide. Então, eu faço ele pular para vir para cá. Aqui foi só texto. Então, tudo com surgimento mediante clique, porque aí eu vou controlando para não sair atropelado. Aqui sem animações, também sem animações e sem animações. É isso. Esse foi o passo a passo de como nós trabalhamos essa ferramenta e esperamos que seja útil, esperamos que a partir daqui vocês possam ter novas ideias, as pessoas possam criar coisas bacanas para criar mais coisas, né? Para desenvolver mais coisas bacanas. A opção de agrupar está aqui, ó. Tá vendo? Agrupar que eu não tinha visto no outro slide, eu sabia. Vou voltar para encontrar. É isso. Obrigado a todos.